Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Deleon Peta e você está escutando o programa Geopolítica Obscura, do canal Geopolítica Mundial. Um podcast que tem como objetivo trazer pessoas especializadas em temas estratégicos, fugindo das mesmices, do consenso e dos padrões repetitivos da grande mídia, ajudando a entender os processos, os atores e as forças que moldam o nosso mundo e escrevem o nosso futuro, inspirando as pessoas a pensar diferente sobre os temas mais estratégicos e relacionados à geopolítica que existem hoje. E hoje vamos conversar com o Coronel Clóvis Ilha, que é engenheiro militar especializado na área química, com um conhecimento ímpar em guerras químicas, além de ter experiência operacional, um currículo acadêmico formidável e experiência também na indústria, atuando hoje na Imbel. Ele vai conversar com a gente sobre os aspectos do mercado de armas no mundo, da validade das munições e a sua experiência em gestão de armas químicas. Coronel Clóvis Ilha, muito obrigado pelo senhor estar aqui. É uma honra enorme estar conversando com o senhor aqui no programa Geopolítica Obscura. Eu queria apresentar o senhor para o pessoal do canal Geopolítica Mundial. O senhor tem uma ampla, vasta experiência na parte de conhecimentos de guerra química, de como funciona o processo de produção de guerra, de artilharia e tudo mais. Então, assim, é uma honra enorme que eu tenho de estar conversando com o senhor aqui no Geopolítica Mundial. Muito obrigado, boa noite, coronel, e, de novo, peço desculpas, peço para que o senhor se apresente para o pessoal do canal. Bom, eu agradeço novamente ao Deleon e à audiência também. Eu espero que a conversa seja bastante proveitosa, que a gente tenha bastante ensinamentos aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre o mercado de armas no mundo, né? Mas, na verdade, eu vou enfatizar o lado tecnológico da guerra, mais do que mercado, compra e venda de armas, né? Eu sou coronel da reserva do Exército, engenheiro químico, eu trabalho para o Exército há mais de 40 anos, estive no serviço ativo por 33, estou na reserva há 8. Eu atuei algum tempo como oficial combatente, mas sou oficial engenheiro militar há mais de 30 anos, desde 93. Né? Eu vou descrever bem rapidamente, né, os principais aspectos da minha vida profissional. Eu começo pelos cursos, que eu sou oficial de comunicações, eu fiz o curso de oficial de comunicações na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN. Fiz engenharia química no Instituto Militar de Engenharia, o IME. Fiz mestrado em engenharia química, doutorado em química, e também fiz outros cursos, como curso de Estado-Maior, política e estratégia e outros mais, né? Quanto às atividades militares, fui chefe de um serviço de fiscalização de armas explosivas e comandei 2 unidades. O meu primeiro comando foi um arsenal de guerra, o Arsenal de Guerra General Câmara. Eu terminei o primeiro comando e emendei no segundo, que foi o Centro de Imagens e Informações Geográficas do Exército. Informações geográficas, geopolítica, então estamos combinando aqui. Uhum. São 2 unidades bastante técnicas, eu fiquei 2 anos em cada uma, então 2 anos cada uma, 4 anos no total. Eu cito os comandos porque a principal missão de um oficial do Exército é o comando, né? Mas também quero mencionar o seguinte, os últimos 11 anos, eu passei no Estado-Maior do Exército. E no Estado-Maior do Exército, eu cheguei lá quando eu estava fazendo 30 anos de carreira, passei 11 anos, e foi lá que eu aprendi o que é o Exército. Também eu destaco que eu cito também que eu estive em missão na ONU, no Ministério da Ciência e Tecnologia, e também no Sistema de Proteção da Amazônia, né, o CIPAM. Uhum. E eu posso resumir a minha atuação profissional em 2 direções. Tá? A primeira, a defesa química, e a segunda, na gestão de ciclo de vida de sistemas e materiais de emprego militar. Isso nada mais é do que armas, explosivos, aquele material que a gente leva para a guerra. Eu vou abordar cada uma dessas 2 vertentes, né? A defesa química e os materiais de emprego militar. O senhor tem uma experiência muito legal de experiência de guerra química, né? Essa sua missão nas Nações Unidas foi relacionada a isso, né, coronel? Foi. Eu fui inspetor de armas químicas no Iraque, entre a Primeira e a Segunda Guerra do Golfo. E foi uma experiência marcante, né? Deu uma guinada na minha vida, aprendi muito ali. Na época eu era inspetor também, era do Serviço de Fiscalização de Armas Explosivas. Eu aprendi parte da minha... trouxe algumas técnicas para fiscalização. Até hoje eu uso isso, a gente tinha técnica de contra-inteligência lá, eu uso hoje para
proteger segredo industrial da empresa, né? Ah, sim. Então foi bastante útil, né? Que ano que foi que o senhor foi para o Iraque, coronel? Foi em 98. Ah, sim. 98. Foi pouco depois daquele ataque que teve contra os curdos, então. Não, os dos curdos foi em 88. 88, foi 10 anos antes. Ah, foi 10 anos antes. Foi. Não, mas não teve um depois da Guerra do Golfo também? Não. Não? Então tá ok. Não. Aquele foi em 88 e ele motivou a criação até da OPAC, a Organização para a Proibição de Armas Químicas, que fica a sede dela lá em Haia, lá na Holanda. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2013. O Nobel da Paz em 2013. Eu passei 4 anos implantando a Convenção de Proibição de Armas Químicas no Brasil, trabalhando no Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu fui destacado para trabalhar lá. Então, eu tive minha experiência como inspetor de armas químicas lá no Iraque, minha experiência como na autoridade nacional, né, para implantar a Convenção de Proibição de Armas Químicas. E minha última missão relacionada a isso foi no projeto de reestruturação do sistema de defesa química, biológica, radiológica e nuclear do Exército, que foi necessário reestruturar esse sistema que estava precisando, né? Era a época dos chamados grandes eventos, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, e a gente conseguiu melhorar bastante a situação desse aspecto aí do Exército. Isso ajudou depois lá na parte quando chegou o Covid aqui, essas pertais já? Alguma coisa assim, né? O curioso é o seguinte, que eu sou engenheiro químico, então a gente sempre deu ênfase para a defesa química, afinal de contas, na Primeira Guerra Mundial teve bastante arma química, né? A arma nuclear, guerra radiológica também, sempre foram os destaques. Não dava muita bola para a arma biológica, né? Para esse aspecto biológico, mas o que pegou mesmo foi a Covid. A Covid foi um grande evento biológico. E isso aí que foi que a gente não... Foi algo inesperado. E serviu de lição também, né? Sem dúvida. Mas essa foi a minha primeira vertente da defesa química, biológica, radiológica, né? Armas de destruição defesa contra armas de destruição em massa. Mas eu quero abordar a segunda vertente, né? Que é a gestão de ciclo de vida de sistemas e materiais de emprego militar, que são armas, explosivos, munição. Até pelo contexto nosso da Ucrânia agora, né? Que é o que está pegando agora. Exato, exatamente. Essa gestão a gente usa os conceitos de uma coisa chamada engenharia de sistemas. Que o nome parece que é coisa de informática, tem muito semelhante à informática, a gestão de sistemas de TI, porque sistemas são sistemas, né? Mas a engenharia de sistemas traz conceitos e é isso que a gente aplica para obter, operar, manter e desfazer de sistemas e materiais de emprego militar e me ajuda muito hoje em dia na parte de inovação. Então, parte de pesquisa e desenvolvimento, esses conceitos a gente aplica ele em todo o ciclo de vida do material, desde a sua concepção até o final da vida útil dele. E isso, lá no Estado Maior do Exército, foi isso que me deixou 11 anos lá no Estado Maior do Exército, tratar disso daí. E lá eu participei de muitos projetos estratégicos, sempre nesse enfoque da gestão de materiais que seriam obtidos, né? Os materiais envolvidos nessa gestão. Mas agora, viu, Delão, eu quero parar de falar um pouquinho de arma, né? Vou falar de duas coisas que até parecem, mas se relacionam, parecem assim estranhas, mas elas se relacionam ao rumo da nossa conversa. Eu vou tratar de trem e tecnologia. Trem mesmo? Trem mesmo. Maglev, essa tecnologia chamada Maglev. Mag de magnético, leve de levitação. Maglev é uma tecnologia, muito resumidamente, emprega eletromagnetismo para fazer os trens levitarem e aí eles se deslocam mais rápido. Então ele não fica no trilho, ele levita. E aí tem um impulso, ele impulso magnético, né? Um motor magnético, e ele vai deslizando pela linha. É o Maglev. A concepção dessa tecnologia, ela vem de 90 anos atrás. Essa foi concebida em 1934. Mas teve a guerra, teve todos aqueles problemas lá na Alemanha. Ela só começou a ser desenvolvida a partir da década de 60, lá na Alemanha. E levou muito tempo para ser desenvolvida. Gastou um dinheiro enorme. E quando estava vencendo o chamado Vale da Morte é uma situação do projeto em que ele corre, o próprio nome diz, ele corre grande risco de morrer. E ele estava vencendo isso, já ia dar os frutos dele, ia virar produto para ser comercializado. Daí mudou o governo da Alemanha e eles iam encerrar tudo.
Isso é o nível de prontidão, já indicava, já ia virar produto, mas eles encerraram. E isso aí a gente está falando do final da década de 90. Foi nesse momento que uma delegação do governo chinês foi na Alemanha e fez as tratativas para obter essa tecnologia. Eles foram lá e compraram a tecnologia. Eles disseram que iam usar essa tecnologia para fazer um trem-bala, para percorrer um percurso de 30 quilômetros entre o centro de Xangai até o aeroporto. Centro financeiro de Xangai até o aeroporto. Um trem-bala para fazer, iam usar essa tecnologia para fazer esse trem-bala. Bom, eles fizeram. Ó, em 2000, essa tecnologia, essa obtenção, essa compra custou 1,2 bilhão de dólares. Na época, o PIB chinês era de 1,4 trilhão. Ou seja, eles gastaram 0,1% do PIB deles para comprar essa tecnologia. Comprar essa tecnologia para ligar o centro financeiro de Xangai até o aeroporto, um percurso de 30 quilômetros, que um trem-bala ia percorrer em 7 minutos. 0,1% do PIB para usar a tecnologia maglev para isso. Cada chinês deu $1 do seu PIB per capita para isso. Bom, eles finalizaram o trabalho, o trem deu certo. E eles iam, sempre aparecia uma notícia que eles iam construir outras linhas, ligando Xangai a Pequim, outras linhas, mas isso nunca deu certo. Bom, esse é o primeiro fato. Fato da obtenção da tecnologia maglev e da construção da linha. Vou falar do segundo fato. O segundo fato é em 2017, quando a China anunciou que o seu terceiro porta-aviões que seria construído, ele seria dotado de catapultas eletromagnéticas. Catapulta eletromagnética. O que é isso? A catapulta eletromagnética, normalmente a catapulta do porta-aviões é a vapor. Ele diminui hidráulica, o arrasto, né? e aí o avião decola ali mais fácil. Com a catapulta eletromagnética, o porta-aviões ele lança avião mais pesado, com mais alcance, mais poder de fogo. Imagina a importância disso para quem quer dominar o mar do sul da China. Tá? Então, foi o segundo fato. Avião assim, ele faz a diferença lá, né? Esse é o segundo fato. Aí eu vou fazer uma inferência. Olha, é o seguinte, é uma inferência. Não tem nada comprovado, na literatura não tem nada dizendo que um fato está ligado ao outro. Mas a minha hipótese é que os chineses compraram essa tecnologia maglev, construíram aquela linha de trem lá de Xangai, quebraram a cabeça para resolver os problemas técnicos, principalmente amadureceram a tecnologia e aí aplicaram essa tecnologia para desenvolver sua catapulta eletromagnética, que tem efeitos geopolíticos. Ó, isso é uma hipótese. O que eu fiz foi ligar os pontos. Eu não tenho nada na literatura dizendo que estão relacionados, mas vamos ver uma coisa. Estados Unidos levou 25 anos para desenvolver uma catapulta eletromagnética. Os chineses levaram 13, metade do tempo. Metade do tempo dos Estados Unidos. O anúncio desse porta-aviões foi em 2017. 2017 menos 13 dá 2004, né? 2003, 2004, mais ou menos na época que a linha começou a operar. Eles já tinham construído aquela linha, começou a operar, levou 13 anos e construíram. Estão dizendo que vai ter a catapulta eletromagnética, dominaram a tecnologia. Essa catapulta, essa tecnologia, desculpa interromper, ela não pode servir também para aquele canhão eletromagnético também? Alguma coisa ou outra sim, né? Alguns conceitos sim. Que aquele canhão teria um alcance assim, que eu me lembre bem? Mas olha que ele é para levitação. Ele é levitação. A tecnologia maglev que a gente está falando é levitação, mas envolve eletromagnetismo. Sim, sim. Que eu me lembro que aquele canhão, o que estava a Marinha norte-americana, eles prometeram que ia inaugurar em 2022, não deu certo, e agora empurraram para frente, eu não sei que ano que está agora, mas ele tinha um alcance absurdo, de 3 mil quilômetros, assim, quase que seguindo a curvatura da Terra. Então eu não sei se tem alguma tecnologia similar, porque eu também não sou engenheiro, não sou da área, só estou questionando aqui. Isso aí eu vi uma vez na James, muito por alto, eu não sei dizer muita coisa sobre esse canhão eletromagnético, não. Eles falaram que ainda até 2030 entregam, mas de 2022 já deram um pulo aí, não sei como é que está agora, né? Não, eu espero um dia ir lá em Xangai e dar um passeio nesse trem maglev aí, eu falo um pouquinho mais sobre ele, né? Ah, sim. Mas ele, benefício adicional da catapulta eletromagnética também é que ela melhora as condições para lançar aeronaves não tripuladas do navio. Eles podem lançar uma esquadrilha de aeronave normal e de outra de Vante.
E aí a gente entra numa outra vertente, a outra vedete aí da guerra da Ucrânia, os drones, né? Uhum. Sabe que a gente fala de drone há muito tempo, há uns 30 anos que se fala de drone, mas um emprego me surpreendeu em 2020, aquela guerra lá de Nagorno-Karabakh entre Azerbaijão e Armênia, né? Uhum. Porque até então a gente usava os drones para vigilância, né? Os sensores, né? Mas nessa guerra de Nagorno-Karabakh, o Azerbaijão usou a mistura de drones com bomba para destruir blindado, peça de artilharia. Causou uma confusão danada. E ninguém deu muita bola nisso na época. Mas agora, com a guerra da Ucrânia, os drones estão na vitrine. Mudou muito, né? Agora o contexto é totalmente outro. É a guerra não diziam que a arma química era a arma do pobre, a arma nuclear do pobre. Então, os drones são os mísseis dos pobres também, né? Sem dúvida. E pode fazer esse paralelo aí. Entra até a discussão de novo se não vão aposentar o tanque de guerra, né? Eu acho que vai ter contramedidas. É que cada pouco falam, né, que o tanque de guerra vai ser extinto. Não, o tanque de guerra tá com os teus dias contados, né? Cada pouco fica voltando isso, né? De qualquer forma, é uma plataforma grande, protegida, que tem condições de lançar medidas, pode ter vários tipos de medidas de proteção, né? Medidas de proteção. Então, eu acho que não vai encerrar, não. Sim, não vai, sim. não. Eu também acho que eu não. Acho que eles podem mudar. Eu acredito mais naquilo que você destacou em 2012, lembra daquele artigo que você escreveu em 2012, que eu olhei teu currículo e vi? As tecnologias do futuro, uma delas é a robótica. Ah, sim. Eu já li esse artigo. Uma delas é a robótica. E isso aí a gente já fala do Skynet, né? Skynet, o Exterminador do Futuro. Eu acho que está indo para aí. E está indo para aí até uma coisa meio assustadora, né? Assim, a gente está falando do emprego de enxames de drones. Isso aí está sendo viabilizado com inteligência artificial. Sim. Até antes disso, em 2019, os Houthis lá do Iêmen lançaram um enxame de drones, uns 10 drones iranianos daqueles, para atacar uma refinaria lá na Arábia. E agora também está acontecendo agora lá na Ucrânia, né? Sim. E eu atribuo isso ao seguinte: assim como o Maglev, primeiro teve uma aplicação civil e depois uma aplicação militar. Então, por exemplo, você falou que canhão eletromagnético, então, defesas contra drones. Defesas contra drones. O que a gente usa contra drones? Então, está muito emprego de startups. Uma empresa, você falou de canhão eletromagnético, eu falei de uma outra empresa, uma empresa americana, tem um protótipo de canhão de micro-ondas para defesa. Então, ele desenvolveu um protótipo de canhão micro-ondas para defesa. Essa guerra da Ucrânia vai criar uma série de contramedidas contra os drones. Pode escrever. E vai estar muito. Os carros de combate vão estar dotados dessas tecnologias. Em melhores condições até do que o combatente. O senhor não acha também que essa guerra também, considerando esse mercado dos drones agora que vieram, uma impressão que eu vi agora que alguns países que estão entrando nesse mercado de armas por causa dos drones, que são países que não são tradicionalmente grandes exportadores de armas, como por exemplo os Emirados Árabes. O senhor não acha que por causa dos drones vai, digamos, eu vou usar a expressão, ela está errada, mas é só no sentido de vai democratizar um pouco a produção de armas no mundo? Agora outros países que não eram tão tradicionalmente ligados à exportação vão começar a entrar? O ucraniano está nessa. Os iranianos, que não são exportadores de armas, estão nessa. Né? Aquele turcos, grupo Edge, né? Da Arábia Saudita, ele já é um grupo que em 2019 já figurava entre os grandes, sabe? Já era grande, né? O Edge. Os turcos, né? Os turcos, né? E os iranianos, os ucranianos, os russos, eles estão nessa. O principal era uma empresa chinesa, né? Uma importante da pauta dos chineses era os drones, 2 tipos de drones que eles exportavam há alguns anos atrás. Mas diversificou. Bom, o YouTube hoje é uma excelente fonte de informação, né? E eu tenho acompanhado e eu soube os ucranianos estão usando drones comerciais, cada um com sua frequência, então muito difícil de ter contramedidas contra eles. As contramedidas tradicionais, aquela de interferência eletromagnética, é difícil, porque é cada um drone diferente. Eles estão lançando um drone repetidor,
Esse drone repetidor está ampliando o alcance dos drones comerciais, então estão usando os drones comerciais para emprego na guerra, né? Eu nem sabia, tem drone de corrida, competição, os caras estão usando isso. E é uma coisa muito engenhosa, né? Drone com uma bomba, né? Sim. Inclusive, quando eu via, hoje em dia o drone também virou uma bomba voadora, né? E o curioso é o seguinte, quando você vê aquela V1 alemã da Segunda Guerra Mundial, 80 anos atrás, aquela V1, quando eu olhei, eu falei, pô, esse tem um jeitão daquele drone iraniano, assim, olhando assim, pô, tem um jeitão, um parece com o outro ali. O conceito é basicamente o mesmo, é levar bomba, um avião não tripulado, levar bomba para o inimigo lá. A diferença, hoje em dia, é a precisão. Né? O custo também, né? Claro, o custo também, né? O custo na época, o V1 era muito caro. E hoje você tem esse avanço da tecnologia hoje em dia, que está muito voltado para a parte de inteligência artificial, etc. Você barateou esse custo. Isso não pode ser um problema também no sentido... Assim, um problema, digo entre aspas, né? Porque depende do lado que você está, né? Mas não pode ser um problema, por exemplo, para as grandes potências, Estados Unidos, Rússia, China, os mais ricos, que tem um arsenal tradicional que é muito caro, né? Tipo o F-35, o F-22, o M1 tanque Abrams, é muito caro, e agora eles começam a ter problemas com equipamentos que custam pateticamente menos, de dezenas de centenas de dólares até milhares de dólares, mas não chega nem a centenas de milhares, dependendo. Não pode bagunçar de novo toda essa questão do custo? Até a hora que inventarem as contramedidas. E é nisso que eu estou apostando, que eu estou achando que vai acontecer. E aí vai encarecer de novo, digamos, a produção. Você vai ter contramedida, vai limitar o uso sempre vai ter. Só que alguns vão ter essas contramedidas e outros não. Que contramedidas assim que o senhor vislumbrou? Um combatente poder, digamos, você está assim, no campo de combate, daí alguém avista um drone, você pega, alguém atira uma granada, alguma coisa que se movimenta e destrói o drone. O próprio combatente lança uma granada. Ou um carro de combate lança uma granada que pode se orientar e destruir o drone. Ou aquele protótipo do canhão de micro-ondas também destruir. Sim. Ou canhão, entendeu? Esse próprio canhão eletromagnético que você também pode destruir, canhão a laser. Então, é esse tipo de armas que serve para destruir drones. Tá? Que estão fora daquelas medidas eletromagnéticas de interferência, guerra eletrônica. Tem outros meios de você fazer isso. Né? A própria, também, não só a tecnologia em si, mas até o modo de você conduzir a guerra. Então, ou seja, pode inventar uma nova doutrina, meios assim para o combatente escapar. A coisa é séria, viu? Hoje em dia é séria. Eu fiquei muito impressionado quando eu vi porque no Telegram você vê tudo, né? Aí você viu um russo, aí estava lá o drone na frente dele, tá morto. Porque se ele atira, a bomba explode, ele morre. E não deu outra, a bomba explodiu. Não sei se foi ele que atirou, se foi o drone que acionou. Explodiu, porque aquela granada ali, 50 metros ali, morre todo mundo. Então, esse cara tem que estar hábil para pegar esse drone quando ele estiver bem longe, 500 metros dele, porque senão ele morre. Então, tem que ter um meio dele lançar algum tipo de granada nisso, alguma coisa assim, algum meio desse que destrua. Mas aí, para compensar também, já que tem o baixo custo dos drones, essa popularização, essas contramedidas também vão ter que ser equivalentemente baratas também, né? Porque senão também não vai adiantar, né? Não pode nem ser muito cara, tem que ser realmente factível, né? Para proteger o combatente ali. E não pode ser centralizado, não. Eu também não acredito assim, vai ter uma unidade especializada em combater os drones. Ela não vai estar em todo lugar. Ela serve para proteger um aeroporto, por exemplo. Pode ser. Mas aquele coitado daquele combatente que está no campo, né? Que está no meio da batalha ali e vê um drone na cabeça dele, esse cara, como é que ele vai se proteger? O pilotão vai ter que ter alguém especializado junto, né? Por pilotão, pelo menos, né? Vai ter, E aí, nesse contexto, como é que fica aqui no Brasil? A gente teria condição dessa produção em larga escala também? Não digo no nível da Emirados Árabes, mas talvez no nível de uma Turquia? De contramedida? Não, de produção de drones. Não. Atualmente nós temos eu vi hoje uma notícia que o Exército finalmente está obtendo aquele drone, aquele Vant categoria 2, que é um pouquinho maior,
Mas nós não estamos pensando, basicamente, pelo que eu sei, pelo meu tempo lá de Estado-Maior do Exército, nós não estamos pensando nos Vantes carregando cargas explosivas, não. Nós estamos pensando neles o que eles sempre serviram antes, né? Que sensores, visualização do inimigo, para orientar foco de artilharia, para isso. Não estava pensando para isso. Por isso que essa guerra, ela destacou. Essa guerra é recente, né? Tem 2 anos. Esse emprego dos drones está pegando todo mundo assim meio de surpresa, né? Mas é uma coisa que a gente já devia estar focando já, né? Já tem o tempo hábil, né? Anos e anos empregando, ninguém pensou nisso. Teve Nagorno-Karabakh em 2020. Mas ninguém pensou nisso. Pelo menos que eu saiba, ninguém pensou nisso, nessas contramedidas. Tanto não pensaram que não tem, né? Essa empresa que o senhor comentou agora há pouco, do Emirados Árabes, eu me lembro até que eles têm até um drone já submarino até. De superfície e submarino, eles têm os dois. Eu soube que os ucranianos também vão pegar um submarino desses aí também. Alguma coisa assim, E aí o navio, por exemplo, os navios que estão sendo abatidos, né, pelos drones náuticos, né, drones navais, eles não estão detectando a aproximação dos drones. Eles não estão detectando. Então, o que isso significa? Para onde que eles têm que ir? Melhorar essa detecção. Então, tem que ter medidas para melhorar essa detecção. Então, vou ter que desenvolver medidas para isso, provavelmente sonares, coisas desse tipo. Né? Porque se consegue pegar pelo radar o drone aéreo, mas o drone naval não. Ainda está muito na observação pelo menos os filmes que a gente tem visto, sim. As imagens, né, tem mostrado isso, né? Talvez até tenha impactado até no planejamento da guerra em Taiwan, até, né? Ah, é? Não, assim, não digo o preparo da China para uma possível invasão ou sítio a Taiwan, talvez isso tenha até impactado já, né? Porque como a Ucrânia está sendo o grande campo de testes, imagino que os chineses já estão até vislumbrando a possibilidade deles terem um revés em cima dessas tecnologias também, né? Bom, eu não sei o que passa lá com eles, né? Eu sei que são 4 grandes empresas chinesas que estão entre as principais do mundo, né? A China ampliou muito a produção de armas dela e também ampliou muito seus gastos militares, isso eu sei. Agora, que tipo de guerra que eles estão preparando, que estão se preparando, eu não sei. Inclusive, o tipo de guerra que vai ser lutado lá em Taiwan vai ser diferente do tipo de guerra que está sendo lutado lá na Ucrânia. Sim, sem dúvida. Cada guerra é diferente. Tanto é que os Estados Unidos não esperavam essa guerra de artilharia, não esperava. Né? E tem uma complicação nessa guerra de artilharia. A complicação é a seguinte, a munição de artilharia estraga. Perde a validade, ela tem validade. Quanto tempo Por quê? Em média? Olha, a munição ela tem 2 componentes. Uma é o explosivo e o outro é o propelente. O explosivo é aquele que explode. O propelente é aquilo que dá o alcance lá para a munição quando ela sai do tubo do canhão. Tá? O explosivo TNT dura 15 anos. Tá? Aguenta bem por 15 anos. Mas a parte do propelente ela é muito higroscópica. E aí ela exuda. E aí é perigoso. 5 anos é o tempo. Então, o tempo de operação previsto é de 5 anos. Isso está com as normas da OTAN, nas nossas normas também. 5 anos é o tempo que é o tempo de vida útil de uma munição dessas. E olha, é uma coisa séria. É mais uma coisa que a gente tem que falar. Por que não fez estoque dessas munições? Porque elas estragam e o armazenamento delas é complicado, tem que ser muito bem feito. Senão acontece. Você lembra daquele acidente que teve lá na ilha Boqueirão, lá na Ilha do Governador? Foi um depósito lá da Marinha. A 30 foi em 93. Não, foi em 95. Explodiu e tal. Inclusive os paióis eram muito bem feitos, porque a explosão foi para o alto. O problema é quando a explosão arrebenta as paredes dos paióis, né? Mas a explosão, a primeira carga dela foi para o alto, então amenizou. Mas estava numa ilha. Por quê? A Marinha, né? A Marinha pega aquela munição e carrega no navio, então estava numa ilha. E por algum motivo, eu pesquisei, mas não encontrei, aquela munição exudou, né? E causou aquela tragédia, né? Sozinha mesmo, não teve nada que digamos, de efeito humano que por provavelmente não. Provavelmente não, até onde a gente sabe, não teve erro humano nisso, não.
Até onde eu sei, não. Claro, E é claro. bem possível que tenha sido um fenômeno por causa da exudação da munição. Né? Tem 3 tipos de pólvora química, né? Tem a pólvora base simples, dupla e tripla. A base simples leva nitrocelulose, a dupla leva nitrocelulose e nitroglicerina, e a tripla, nitrocelulose, nitroglicerina e nitroguanidina. Tem algumas cargas que levam a base dupla. A base dupla leva a nitroglicerina e ela é muito higroscópica, ela é perigosa. Então, quando você tem a base, porque ela tem a base dupla, ela tem uma vantagem, ela tem mais poder. Então, ela leva mais longe, leva munição, o alcance da munição é maior. A diferença de um para o outro dessa base é a força dela. É a força de propulsão dela. Aham. Tá? Então, esse aspecto ele tem que ser considerado. Não se fez estoque, porque para fazer estoque de munição, você tem que ter muito boas condições de armazenamento. Muito boas mesmo. Mas o curioso é que o russo, eu tive alguns dados aí, que ele tem, por exemplo, ele tem produzido uma média de 60 mil peças por mês e recupera 140 mil. Juntando os dois dá 150, dá 200 mil. Tá? Uhum. Então, ele tem feito um trabalho de recuperação do estoque dele. Então, ele consegue recuperar mais peças. Abrir a peça, talvez trocar os explosivos e tal, porque uma munição dessa leva muito tempo para ser montada, sabe? A montagem da munição, ela requer muitas etapas. E, bom, uma munição dessa leva 230 componentes. Nossa. São centenas de componentes. Até montar tudo é muita coisa. São muitas operações. Depois que passa o período de validade, ela perde a capacidade explosiva? Não, a gente faz uma... Eu fui chefe do laboratório químico regional, inclusive, que era o encarregado de fazer esses testes de estabilidade química. Uhum. A gente pega a munição, pega uma amostra, né? E faz esse exame. Aí é que está o perigo. Você faz um estoque muito grande, daí você pega um lote, faz o teste, e aí? Não passou. O que acontece? Tem que trocar o lote inteiro. Acontece que você pega e tem que destruir tudo. Porque aqui, no mundo ocidental, se acontece uma explosão num paiol, vai ter inquérito, vai ter juiz, vai ter prisão, vai ter indenização para as famílias, vai ter as consequências. Em outros lugares, explodiu uma bateria, troca a peça, mobiliza mais 30, pronto, guerra que anda. Mas aqui não, tem todo esse fator. E isso aí tem que ser muito bem observado. Essas normas têm que ser rígidas. Então é isso que leva. Desestimula você fazer grandes estoques de munição. Até porque a guerra que está se combatendo hoje não estava prevista. Uhum. Porque essa guerra toda, um está tirando 10 mil e outro está tirando 2 mil tiros por dia. Qual é a diferença? 2 mil tiros por dia é um bocado de tiro. Sim. Dá para interditar o campo de batalha. O problema é o seguinte, que o campo de batalha lá, a linha de frente, tem 1.000 quilômetros de extensão. 1.000 quilômetros. É coisa para burro. Sim. Sai de Brasília para o Rio. Essa é a linha. 1.000 quilômetros. O pessoal não tem muita ideia do tamanho da Ucrânia. A gente fala, o pessoal olha o mapa, acha que é um país, sei lá, do tamanho do estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas é enorme. Minas, do tamanho de Minas. Então é grande. Sim. E essa extensão com a Rússia é grande, aquela linha de frente ali é grande, é extenso. Então o russo está tendo mais condições de interditar o campo de batalha, mais condições de interditar mais pontos do campo de batalha, enquanto que o ucraniano está tendo que selecionar frentes. Qual é a contramedida para isso? Bom, a contramedida seria mais munição, mas qual é a contramedida mesmo? Quem atira munição é uma peça de artilharia. A contramedida é você fazer um fogo de contrabateria e destruir os obuses deles. Aí vem uma segunda questão. A primeira questão é a seguinte: a primeira que a gente falou foi do prazo de validade da munição. Né? A munição. Essa munição ela tem prazo de validade. O segundo é a munição, se ela vai ser guiada ou não guiada, o alcance dela. Eu ia perguntar isso agora até. A munição normal mais ou menos, né? Uma segunda geração já de munição 155, que é a M795 americana, essa munição custa $3.000. Dado de internet, $3.000. $3.000 é um bocado de dinheiro, né? Sim. E pelos custos de produção é isso mesmo. Está até barato, $3.000. Deve ser o preço de custo dela. O preço da munição guiada, é $100.000. Nossa. Ela é guiada por GPS. Essa munição, vem cá, você troca
munição guiada, $100.000 equivale a 30 não guiada. Só que tem o seguinte, essas peças de artilharia, o cano dessas peças, né, os obuseiros, cano não, desculpa, hoje eu fui devidamente entubado, não é cano, é tubo. O tubo desses obuseiros, ele resiste a uns 2.000 tiros. Aí ele tem que ir para a retaguarda. Tem tubo até que resiste mais, mas 2.000 tiros tem que trocar e fazer manutenção. Esse tubo, tem esse aspecto, você vai dar 50 tiros, uma munição guiada equivale a 50 tiros da não guiada, porque ele é preciso. O outro, para fazer o mesmo efeito, a peça tem que dar 50 tiros. 50 tiros, ele vai gastar o tubo e vai ter aquele fogo de contrabateria. Na hora que a peça atira, ela tem que sair, ela tem que fugir. Porque quando o inimigo vê a munição chegando, ele faz o cálculo, já sabe onde está a peça e manda o fogo de contrabateria. E o fogo de contrabateria é o seguinte, uma munição dessa, quando bate no chão, 50 metros, morre todo mundo. Nossa. Então tem que pegar e fugir na hora, sair fugindo. E quanto tempo leva, em média, do fogo do artilheiro até chegar no alvo em questão? Depende da distância. Né? Sim, da velocidade, não sei. Imagino que leve... Uns 2, 3 minutos? Não sei porque isso eu não sei dizer não. Eu pergunto porque assim, eu imagino que seja 2, 3 minutos. Você atirou, já coloca no caminhão e sai correndo, né? Não, isso é verdade, porque você tem que atirar, tem que ser detectado e o outro tem que atirar de volta. Então tem esse tempo, você tem esse tempo para sair. É por isso que essas peças, o autopropulsado, que já vem montado ali, é por isso que ele tem uma preferência, porque ele é mais ágil para sair. Só que o autopropulsado tem um problema, na hora que enguiça que o motor, né, do autopropulsado pifa, você perde o veículo e o canhão. Entendeu? Então tem essa complicação. Então o pessoal tem que ser bastante ágil. Tem um M777, o 777 da BAE Systems, ele é autorrebocado. E ele tem que ser bastante ágil. O pessoal tem que botar no caminhão, acoplar nele e cair fora. Se eles fizerem isso com agilidade, pode ser até melhor. Entendeu? Porque o autopropulsado tem esse problema. O autopropulsado você pode, por causa de um problema de uma correia do motor, você perde a peça toda. E não dá tempo de arrumar em campo, né? No campo não dá. Então tem isso daí. E eu estava vendo também, eu falei do preço da munição, né? O cano dura 2.000 tiros, o cano do 777, ele custa 220 tiros. 600, 700 mil dólares, 3 milhões de reais. Nossa. Então é uma coisa cara, é caro. O pessoal não tem ideia, né, de quando a gente fala em guerra, como é caro o contexto da guerra toda. Até por isso é impressionante que a Rússia tenha conseguido fazer o que fez também, né? E eles não são muito precisos, né? Eles estão conseguindo, né? Tem muita peça, tem muita munição, mas também fontes, né? Tem gente que fala que 40% dos disparos deles dão nega. Mas eles querem, para eles tanto faz, a munição não vai ser precisa, o importante é atirar. Aparentemente eles estão escolhendo a saturação, né? Exatamente. Enquanto que o outro lado está escolhendo a precisão, porque tem menos munição. Entendeu? Então, está sendo um evento, fazia tempo que não se falava de artilharia de campanha na guerra. Né? E aí uma coisa que alguns estrategistas americanos comentaram é que na escassez de munição e artilharia dos ucranianos, a grande chave para substituir essa escassez seriam os drones. Mas aí eu te pergunto, em que nível dá para de fato os drones substituírem em efetividade no campo de batalha a artilharia? Não vejo assim, não. Eu vejo eles para identificar onde estão as peças do inimigo e eu vejo a saturação por foguete. O foguete parece que tem um processo diferente do processo da munição, mas eu não conheço a fundo o processo de fabricação do foguete, mas eu acredito que não seja tão complicado como o da munição de artilharia, que envolve muitas etapas de fundição, etc.
Eu acredito que o X da questão do foguete é mais o composite. O composite é o propelente dele, né? Uhum. O propelente sólido dele. Mas eu acredito mais no fogo da artilharia de foguetes. A artilharia de foguetes é uma boa alternativa. Mas também está em falta também, né, para a Ucrânia também, né? Aí eu não vi notícias quanto a isso. Só se fala da munição de artilharia 155 e pouco se fala da munição de foguete. Porque quando eu vejo, assim, em geral, a questão das análises da OTAN, inclusive vendo os relatos dos soldados ucranianos que foram treinados na OTAN, me pareceu que os oficiais da OTAN não estavam preparados para uma guerra contra a Rússia no sentido de doutrina até. Parece que eles estavam muito, digamos, muito acostumados com uma guerra limpinha, moderna, tecnológica. Não, o drone vai fazer esse serviço, não precisa de artilharia, não esquenta a cabeça com a artilharia. Os drones vão resolver e tal. E a gente viu que não, praticamente está sendo o trabalho sujo mesmo, pesado da artilharia que está fazendo a diferença, né? Essa reclamação do Donald Trump, muita gente reclama dele, mas ele tem sua razão também, porque os países realmente diminuíram seus gastos. Uhum. Tem aquele CIPRE é aquele Instituto de Pesquisas da Paz lá de Estocolmo. Sim, sim. É uma organização, bom, ela tem, os relatos dela são confiáveis, são abertos, sim, sim. Né? E faz um bom serviço. Eu posso não gostar de alguns aspectos da ideologia dele. Não, eu acho que eles são muito bons na parte de expor os dados, eles são muito bons. De metodologia eles são. De metodologia são muito bons, os dados deles são confiáveis. Uhum. Eu acho que eles têm muita credibilidade e eles põem sempre aquela evolução dos gastos militares. E você acompanha ao longo do tempo que os países da OTAN, França, Inglaterra, Alemanha, Itália, esse pessoal durante algum tempo, diminuiu os custos, os gastos militares. Enquanto a China ampliava, bom, a China ampliou porque também o PIB dela explodiu, né? Era 1,4 trilhão em 2000 e está 17 trilhões hoje em dia, então explodiu, multiplicou por 12. E os gastos dela aumentaram 6,5% nesse período, de 2000 até 2022 aumentou 6,5%. Então é compatível. Mas Rússia, Irã, esse pessoal aumentou muito os gastos. Enquanto isso, a OTAN, os países da OTAN diminuíam. Uhum. Tanto é que aquele sistema que nós temos, o Gepard, de artilharia antiaérea de baixa altura, uhum. A gente obteve ele praticamente foi em excelentes condições, né? Excelentes condições. Porque eles iam se desfazer. E os gastos estavam diminuindo. Inclusive, isso leva a um outro aspecto aí. Se fala muito, porque a Rússia está com medo da OTAN, que a OTAN é uma ameaça. Olha, em 2010 teve um encontro lá em Lisboa, um summit daquele da OTAN. Você pega a declaração do summit de Lisboa de 2010, porque nós queremos cooperar com a Rússia, nós vemos com muitos bons olhos, queremos mais projetos de cooperação, convidamos a Rússia para atuar conosco, e convidamos a Rússia para repensar a sua atuação na Geórgia, para ela repensar, para não fazer tanta maldade, né? Queríamos a Rússia com a gente, né? E havia aquela ideia da Rússia entrar na OTAN. Bom, ia ser uma bagunça se entrasse, né? Você até já abordou isso. Sim. Ia ser uma bagunça isso. Mas o clima não era de confrontação. Não era. Mesmo depois de 2014, mesmo depois que ela invadiu a Crimeia, o clima não era de confrontação. Então, a OTAN em si não era ameaça. Eu não vejo como ameaça, olhando os dados de gastos. Tá? Nesse aspecto, olhando para esses dados, minha inferência é essa, que não havia esse perigo. Mas eles falam, né? E nisso se reflete na doutrina. Então, menos gastos, menos exercícios, menos preocupação com a doutrina, etc. Eu imagino que seja isso mesmo, eles não estavam preparados. Estavam preparados para a missão de paz no Afeganistão. Guerra assimétrica, né? A doutrina toda, depois do 11 de setembro, se tornou guerra assimétrica, né? Eu ia em feira de armas lá, essas feiras internacionais de armas, a gente ia lá. O carro de combate e tal. Ele tem proteção no assoalho para minas explosivos improvisados. Ele tem uma proteção adicional, só se falava nisso. Né? Uma guerra que estava sendo travada lá no Afeganistão, lá no Iraque, que eles estavam enfrentando essa dificuldade operacional e estavam vendendo para o mundo todo com essa preocupação. Guerra é diferente. Guerra, como você falou, é um fenômeno até geopolítico, geográfico. Ele tem a geografia e é a continuação da política, né? Eu acho que
Sim. Isso aí está de acordo. Pô, a tua guerra que você vai travar vai depender muito da geografia. Vai depender. Então E também é diferente. eu acho que também tem um fator também que a OTAN acabou puxando dos Estados Unidos, que é essa confiança absoluta de que a tecnologia nos salvará. Desde que nós tenhamos os melhores mecanismos tecnológicos, o preço não importa, porque a tecnologia acaba compensando o custo e tendo uma maior letalidade no campo de batalha. Nossos soldados não precisam se sujar, por causa que a tecnologia vai salvar. E a gente está vendo agora que a Rússia lá, com uma tecnologia não tão boa, usando até equipamentos às vezes tidos como obsoletos, mas que mata igual, né? Mas ali tem um fato, né? A Ucrânia não está com superioridade aérea, né? Não tem força aérea. Sim. Isso aí está fazendo a diferença, porque com a força aérea você neutraliza. Outro fator que você neutraliza. Você não tem força aérea ucraniana. E parece que a Rússia também não está com essa bola toda, não. Está sendo abatido ali alguns aviões. Eu não vejo o papel da força aérea, eu não estou vendo. Eu, pelo menos até onde eu estou vendo, né? Desde o começo a gente não tem visto. Sem dúvida. E é diferente quando você está num campo de batalha que você tem a supremacia. Quer dizer, com a força aérea você liquida. Qualquer vantagem do inimigo você liquida. A artilharia do inimigo você liquida com a força aérea. E é um fator que não está atuando agora, né? Uhum. Então, os drones estão meio que suprindo essa falta, né? Estão suprindo como mísseis, né? Fazendo papel de mísseis. Tá sendo uma coisa desde o começo a gente até agora não tem visto o papel da Rússia, da Força Aérea Russa, que acho que é a terceira, maior Força Aérea do mundo, alguma coisa nesse sentido. Mas mesmo do começo da guerra a gente não tem visto essa atuação em larga escala. Alguns dizem que eles podem estar se guardando para uma intervenção da OTAN e daí preparando. Mas assim, é uma hipótese, não é confirmado, né? Eu acho o seguinte, a gente fala muito da desproporção de tamanho entre a Rússia e a Ucrânia, um tem 140, outro tem 40 milhões de habitantes, né? Tem essa desproporção toda. Mas a Rússia tem um problema, 140 milhões para aquele território imenso dela, de, sei lá, na União Soviética era 17 milhões, eu não sei se hoje está 14, está 17, nem me lembro desse dado. Mas é uma porção de terra muito grande, é muita fronteira. Eles têm que resguardar tudo. Né? E que por hora só uma parte está tranquila, mas no futuro a gente não sabe a parte oriental. E a China é grande amiga? A gente não sabe. Pode ser. Né? Alguém falou que algumas cidades que aqui na China ensinam o nome de alguma cidade lá de Vladivostok com o nome chinês. Eu não sei. Mas isso aí eu nem vou me atrever muito a falar, porque realmente eu não sei, é só palpite mesmo. Né? Assim, você pega a parte oriental lá, tem muito chinês mesmo. Esse negócio é perigoso. Na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha e a Rússia invadiram a Polônia, a invasão dos russos foi no dia 1º de setembro. Os alemães invadiram no 1º de setembro. Os russos levaram 15 dias a mais para começar a invadir pelo outro lado, né? Do leste para oeste. Por quê? Porque estavam resolvendo uma encrenca com o Japão, lá na Manchúria. Primeiro resolveram aquela encrenca lá com o Japão, teve um combate lá, eles souberam lá pelo Sword, né, o espião russo lá em Tóquio, o Richard Sword, quando eles tiveram essa confirmação de que o japonês não estava interessado em abrir essa frente com o russo, os japoneses achavam que não tinha condições, quando eles souberam disso e venceram aquela encrenca lá que eles tinham lá com os japoneses, 15 dias depois eles foram e fizeram a invasão da Polônia. Levaram 15 dias a mais. Inclusive o pretexto deles foi, sabe o quê? Para proteger os nossos cidadãos ucranianos e belorussos da ameaça nazista. Está vindo para o outro lado, para proteger eles. Estão invadindo a Polônia para proteger nossos cidadãos contra os nazistas. 15 dias depois estavam vendo a Parada da Vitória, um general russo com o Guderian juntos lá vendo a Parada da Vitória. Quer dizer, uma tremenda hipocrisia. E essa hipocrisia existe até hoje. É teu amigo hoje, amanhã ele está pegando lá as Ilhas Sacalinas, por exemplo. Pô, aquilo ali foi tomado do Japão. Né? Aquilo ali era território japonês, hoje está com os russos. Aqui, o que eu quero dizer, o ponto principal, eles têm uma fronteira muito grande e estão se arriscando. Estão se arriscando a perder essa fronteira. Até porque os soldados, a maioria dos soldados estão vindo do interior, né? Eles não estão vindo de grandes cidades, eles estão vindo do interior. Então o interior está ficando despovoado. Sim. Essa guerra, inclusive, prosseguindo um pouquinho mais, falando um pouquinho e são os caras mais bravos, digamos assim, que essa população asiática. Essa guerra, estão falando que a Rússia está crescendo, que não está sentindo os efeitos. Ela vai sentir os efeitos. Sim.
população dela que estava na indústria de defesa era 2 milhões 2 milhões de trabalhadores na indústria de defesa. Hoje está em 3,5 milhões. 3,5, 1,5 milhão a mais, quase o dobro. Então, olha, eles têm 140 milhões de habitantes. Você põe aí, conta de engenheiro. 70 milhões é a mão de obra ativa deles, né? A população da mão de obra ativa deles. 70 milhões. 3,5 estão na indústria de defesa. Isso dá 5% da população. É basicamente 5% que estão gastando do PIB deles. Coincide os percentuais. Mas é gente que está faltando para os outros setores. Pô. E a riqueza deles? Que estão vendendo petróleo, energia para outros fornecedores. A que preço? Bem mais baixo. O ingresso, eu garanto que o ingresso deles está bem menor. Até porque as armas que antes eles exportavam, agora eles estão usando. Então, o mercado de armas deles vai diminuir. Eles eram um dos maiores exportadores de armas. Era 5% do mercado mundial era deles. Agora diminuiu. Diminuiu. Com certeza, eles não estão vendendo armas assim tão fácil como antes, né? Estão usando, né? Eles vão ter que correr acabando a guerra para normalizar tudo isso. Exatamente. Esse que eu estou achando. Estou achando que tem esse fator de pressão que não é usado, que não é muito difundido, porque a nossa imprensa, parece que o pessoal gosta muito da Rússia, né? Bom, enfim, não vou entrar não vou fazer esse tipo de ilação, não. Mas, enfim, não está sendo abordado, mas é uma coisa que eu vejo que vai prejudicar a Rússia. A minha mulher é economista, a gente conversa, eu já bati esse papo com ela e ela coincide aí com a minha opinião em respeito a isso. Mas você também não acha que pode acontecer também o fato de que, quando acabar a guerra, os russos também não têm um avanço muito interessante em cima do mercado de armas, porque eles vão ser os únicos que vão ter, de fato, a experiência numa guerra moderna, com equipamentos preparados para a guerra moderna, etc.? Mas o Ocidente todo está fornecendo armas para a Ucrânia. A Ucrânia está sendo um grande laboratório. Uhum. O ucraniano está entrando com sangue. O restante está vindo do mundo ocidental. Então, mas quem está ganhando experiência mesmo é o cara que está na frente de batalha, né? Eu acho que os dois vão... Para operar, está sendo laboratório para os dois. Eu acho que os consultores, quando acabar a guerra, né? Os consultores russos e ucranianos vão ser os dois mais disputados no mundo, né? Veremos, né? Não sei. Olha, o ucraniano antes da guerra não era ruim, não, hein? O quê? O ucraniano, a indústria de defesa deles não era ruim, não. Ah, sim. O ucraniano era bom. Inclusive, quando o nosso foguete explodiu em 2003, lá em Alcântara, sim, o nosso programa espacial procurou o Ciclone. O Ciclone era feito pela Ucrânia. Era para ter sido com eles. Era para ter sido com eles. Acabou não vingando. Eles eram muito bons em turbinas. Né? Quando teve a invasão da Crimeia, o russo começou a ter problema com turbina de avião. Então, eles são bons. Eu me lembro eles procuraram a gente lá para saber de cooperação lá com o Exército Brasileiro e tal, e eu vi lá os catálogos deles, eles tinham. Eu achava bem razoável. É muito triste, né, que a gente vê, porque eles tinham uma mão de obra extremamente qualificada. Não era um grande polo industrial europeu, mas o pouco que eles tinham era hiper qualificado para a região, né? Para a realidade deles era até muito bem qualificado. É um país agrícola, né? Fornecia 10% dos grãos, né, no mundo. Sim, e está fazendo falta. Está fazendo falta. E nesse aspecto vem os transgênicos. Por quê? Hoje em dia a gente não tem falta de alimento no mundo. Tem vários, né? Os transgênicos permitiram aumentar a produção. Tem outros fornecedores, porque a Ucrânia saiu. Aqueles campos da Ucrânia vai levar anos para desminagem. Sim. Entendeu? É capaz até um campo para robótica ali, para fazer drones, né? Antimina. Para fazer a desminagem. É uma aplicação que a gente vê. Eu vejo que, nesse sentido, é uma tecnologia emergente, a robótica. A robótica, ela tende a aumentar. Quem investir em robótica parece que está indo naquela receita que você já falava há 10 anos, que o pessoal já falava há muito tempo, né? Da predição. A outra é a inteligência artificial, com essa coordenação de enxames de drones. Também está sendo bastante aplicada. A inteligência artificial também para efeitos de... A computação quântica também, junto com a inteligência artificial, para efeitos de criptografia, decriptografia também está entrando. Mas veja que são coisas assim... Eu estava pensando outro dia, a minha cozinha hoje, se eu pegar minha cozinha hoje e jogar para 1974, 50 anos atrás, na casa dos meus pais, tinha liquidificador, tinha fogão, tinha geladeira, já tinha quase tudo. Não tinha micro-ondas.
Acho que é a única coisa que não tinha. Mas a tecnologia de 50 anos atrás está basicamente ali. Tá bom, eu ia na casa do meu avô, que estava parada ali na década de 40, ali, a mesma cozinha. Aí o fogão era a lenha, né? A geladeira era aquele bom de gelo, fazia macarrão na mesa. Teve um salto tecnológico para as pessoas comuns até 50 anos atrás. Mas de 50 anos atrás para cá, não teve tanta evolução. Exato. A maior evolução tecnológica dos últimos tempos é isso que a gente carrega com a gente no bolso o tempo todo, que é o tal do smartphone. Isso foi uma revolução. Sim. Isso sim. Aqui em casa a gente tem, por exemplo, uma batedeira que a minha avó ganhou de presente de casamento. E ela até hoje funciona e nunca quebrou. E funciona melhor do que as novas que a gente compra muito mais caro. Que legal. Muito Era um equipamento bom, porque naquela época também tem outro detalhe, né? Os equipamentos eram feitos para durar, né? Por a questão da durabilidade, porque era caro, né? Hoje em dia é mais barato, mas não dura nada. Negócio tudo de plástico também. Você teve 6 ondas tecnológicas, né? Mesma onda, a quinta onda foi a onda da tecnologia da informação, os chips. Mesmo a monitorização dos chips, ela está freando, sabe? Estão sendo miniaturizando, mas tem um limite para isso. Está chegando, parece que no limite. A lei de Moore. Está chegando agora a sexta onda, que é a onda tecnológica da robótica, da inteligência das coisas, né? Da internet das coisas. Falavam isso, parece que a guerra da Ucrânia estava desmentindo, mas eu acho que não, sabe? Eu acho que é essa tendência mesmo. Aquela tendência que já se fala há algum tempo dessa sexta onda. Mas aí eu pergunto para o senhor, a gente já está indo para a segunda parte do programa e aí entra bem na sua especialidade agora. Uma vez que o senhor está dentro da Embel, como que está essa parte de absorção dessas tecnologias na nossa produção aqui? E se você gostou dessa conversa, considere virar membro do canal para escutá-la por completo na nossa área de membros do canal. Esse podcast e esse canal só existem graças aos membros que ajudam e estimulam o canal. Então considere virar membro. Não só você terá acesso aos podcasts completos, mas também acesso antecipado aos vídeos semanais, lives exclusivas comigo e acesso ao grupo fechado do Telegram. E aos vídeos dos cursos que são exclusivos para os membros, além de participar diretamente de futuros projetos daqui do canal Geopolítica Mundial. Você pode se tornar membro clicando no botão Seja Membro e escolhendo uma das categorias. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa.